Tenho 83 anos e já vi muita coisa que o tempo tenta apagar da memória da gente. Vi filho nascer, vi pai morrer, vi casamento desmoronar e se reconstruir em cima das próprias ruínas. Já perdi amigos que achei que seriam eternos. Já perdi oportunidades que achei que voltariam e já aprendi, da forma mais dura possível, que o corpo humano é muito mais honesto do que qualquer pessoa que você já conheceu. Ele avisa, sempre avisa. O problema é que a gente não quer ouvir. Não estou aqui para falar sobre morte com aquele jeito sombrio que faz as pessoas mudarem de assunto. Estou aqui porque acho que existe algo muito mais cruel do que perder alguém. É perder alguém sem estar preparado. É olhar para trás e perceber que os sinais estavam todos ali, na frente dos seus olhos, e você simplesmente não reconheceu. Isso dói de um jeito diferente. Dói porque carrega culpa junto. Eu passei por isso com minha mãe Conceição. Ela era uma mulher de pouca palavra e muita presença. Daquelas que entram numa sala e a temperatura muda, não por intimidação, mas por alguma coisa que só mulheres criadas na dificuldade têm. Ela perdeu meu pai cedo, criou 4 filhos sozinha num tempo em que criar filhos sozinha não tinha nome bonito nem apoio de ninguém. E mesmo assim chegou aos 78 anos com a espinha reta e os olhos vivos. Eu admirava isso nela. Admirava tanto que não percebi quando os olhos começaram a perder o brilho. Foi gradual. Essas coisas sempre são. A primeira coisa que notei, se eu for ser honesto comigo mesmo, foram as roupas. Minha mãe sempre foi vaidosa do jeito dela, sem extravagância, mas com cuidado. E de repente as blusas começaram a ficar folgadas. A saia que ela usava nas missas de domingo passou a franzir na cintura de um jeito que antes não franzia. Na época eu pensei, bom, ela está comendo menos porque está mais velha. Faz sentido, não faz? A gente sempre encontra uma explicação que nos conforte. Só que perder peso sem querer, sem fazer dieta, sem nenhuma mudança de hábito consciente, não é algo que se deve empurrar debaixo do tapete. O que eu não entendia naquela época e que só fui entender muito depois, assistindo minha esposa Dora passar pelo mesmo processo anos mais tarde, é que esse emagrecimento não é questão de apetite. Quer dizer, o apetite some, sim, mas não é a causa, é a consequência. O corpo começa a mudar a forma como processa o que come. Proteína, nutriente, energia, tudo isso passa a ser absorvido de forma diferente. Os músculos enfraquecem não porque a pessoa parou de se mover, mas porque o organismo não consegue mais sustentar a massa muscular da mesma forma. E aí cria um ciclo que vai se fechando devagar. Menos músculo, menos força, menos equilíbrio, mais risco de queda, mais vulnerabilidade à infecção. Quando a Dora começou a emagrecer, eu já sabia reconhecer o sinal. Mas saber reconhecer não significa que dói menos. Tentei oferecer as comidas que ela mais gostava. Fiz aquele arroz com frango que ela aprendia a fazer da sogra dela, da minha mãe Conceição, e que ela passou décadas fazendo melhor do que qualquer um. Ela comeu um pouco, olhou para mim com aquele sorriso cansado que eu aprendi a temer e disse que estava bom, mas foi ficando cada vez menos no prato. E a gente aprende que insistir não adianta. Não é falta de vontade da pessoa. Não é desânimo, não é depressão no sentido que todo mundo usa essa palavra levianamente. É o corpo dizendo que não precisa mais de tanto combustível porque o motor está desacelerando. O que ajudava era a simplicidade, coisas leves, fáceis de engolir, água sempre por perto. Não lotava o prato achando que quantidade resolvia a qualidade de vida. Resolvia não. O que resolvia era estar perto, era o cheiro familiar, era a voz que ela reconhecia.
Mas voltando à minha mãe, porque com ela veio outro aprendizado que nenhum livro me deu. Ela começou a dormir mais. Primeiro pareceu descanso, aquela sonolência de tarde que todo idoso tem e que a gente não estranha. Mas foi passando do ponto. Ela dormia de manhã, dormia de tarde, dormia logo depois do almoço e quando acordava parecia que não tinha descansado nada. Ficava sentada na cadeira dela, aquela cadeira de balanço que meu irmão mais velho Antônio tinha dado de presente para ela há muitos anos, e ela olhava para frente sem olhar para nada específico, como se estivesse vendo alguma coisa que a gente não via. Eu perguntava: "A senhora está bem, mãe?" Ela respondia que estava, mas o jeito que ela subia as escadas tinha mudado. Antes ela subia agarrando no corrimão por cautela. Depois ela subia agarrando no corrimão por necessidade. E depois ela parou de subir. Essa fadiga que não vai embora com descanso é uma das coisas mais difíceis de entender para quem está de fora. A gente pensa, dorme mais, vai passar. Mas não passa porque não é falta de sono. É o corpo redistribuindo energia. Os órgãos vitais vão recebendo prioridade e o que sobra para os músculos, para os movimentos, para a fala longa, para a risada gostosa vai diminuindo. O coração não bombeia com a mesma força de antes. A circulação fica mais preguiçosa. O oxigênio chega mais devagar onde precisa chegar. E a pessoa não está sendo fraca, não está desistindo. Está simplesmente seguindo o que o corpo manda, porque o corpo nessa hora sabe mais do que a gente quer admitir. O que eu aprendi e que me custou muita culpa processar é que não adianta tentar convencer a pessoa a fazer mais do que consegue. Não adianta empurrar a atividade, passear quando ela não quer, animá-la artificialmente como se entusiasmo de fora pudesse suprir a energia que vem de dentro. O que vale é estar presente sem exigência, sentar junto, ficar quieto se ela estiver quieta, falar baixo se ela estiver sonoenta, não transformar cada momento num projeto de recuperação. Às vezes o amor mais honesto é o que não pede nada em troca, só oferece companhia, e aí chegamos em algo que machuca de um jeito diferente, a cabeça. Com minha mãe, foi sutil a princípio. Ela esqueceu o nome da minha filha mais nova em uma conversa. Minha filha Beatriz, que a avó via toda semana. Chamou de outro nome, um nome que não era de ninguém da família. E depois riu como se fosse distração. A gente riu junto porque é mais fácil rir. Mas eu fiquei olhando para ela aquele dia de um jeito diferente. Depois vieram as repetições, a mesma história 2 vezes na mesma tarde. A mesma pergunta sobre se eu tinha almoçado, respondida e perguntada de novo 15 minutos depois. Não era demência avançada, não era Alzheimer com diagnóstico, era alguma coisa mais suave e ao mesmo tempo mais definitiva. O cérebro recebendo menos sangue, menos oxigênio, funcionando com recursos reduzidos como uma cidade que vai apagando as luzes dos bairros menos essenciais para manter o centro funcionando por mais tempo. O que me marcou foi a retirada. Ela que sempre foi participativa em qualquer conversa de família. Aquela que opina, que lembra de tudo, que puxa a história de 20 anos atrás, com precisão de jornalista, foi ficando mais quieta. Não quieta de mau humor, quieta de outro mundo, como se a conversa ao redor dela fosse uma televisão ligada num volume que ela ouvia, mas que já não prendia a atenção. E existe um impulso muito humano e muito errado de tentar trazer a pessoa de volta, de falar mais alto, de insistir que ela preste atenção, de perguntar: "Você está me ouvindo?" Como se o problema fosse audição.
não é a audição, é a mente que está redirecionando, que está processando o mundo de outra forma, que às vezes mergulha num lugar interno onde a gente não consegue entrar por mais que queira. O que funciona, o que de verdade ajuda nessa fase é encontrar a pessoa onde ela está. Não puxar ela de volta para o mundo de quem tem pressa e agendas. É chegar mansinho, com voz baixa, com presença calma. Às vezes um toque na mão diz mais do que meia hora de conversa. Às vezes ficar sentado ao lado sem falar nada é a coisa mais amorosa que existe. Houve uma tarde, faz muitos anos já, em que sentei ao lado da minha mãe em silêncio por quase uma hora. Ela estava olhando pela janela. Eu fiquei olhando junto, sem saber bem o que ela via. Quando ela finalmente falou, foi para dizer o nome do meu pai, que havia morrido décadas antes. Disse o nome com aquela familiaridade de quem acabou de ver alguém. Não discuti, não corrigi, só disse, mãe. E ela ficou satisfeita com isso. Existe uma sabedoria em não brigar com o que não dá para mudar. As infecções foram a parte mais traiçoeira com a Dora. Ela pegou uma infecção urinária no começo do outono, tratou, melhorou, e 2 meses depois veio outra. Depois veio uma gripe que demorou semanas para ir embora. Depois um machucado pequeno no pé, coisa de nada, que ficou aberto muito mais tempo do que deveria. E cada vez que eu levava ela para o médico, ele explicava com a paciência de quem explica sempre a mesma coisa. O sistema imunológico envelhece também. Não é só cabelo que embranquece e coluna que curva. A capacidade de defesa do organismo vai diminuindo. E o que antes o corpo resolvia em 3 dias, passa a demandar 3 semanas. O que ninguém me contou e que eu descobri observando é que nas pessoas mais velhas a infecção não aparece do jeito clássico. Não vem com febre alta e calafrio dramático como na gente jovem. Às vezes aparece como confusão mental repentina. A Dora certa vez ficou desorientada de uma tarde para outra, não sabia que dia era, ficou repetindo coisas sem sentido, e meu primeiro instinto foi pensar que era algo neurológico que tinha piorado de alguma forma. Era infecção, uma infecção urinária que não tinha dado nenhum sinal físico evidente, mas que estava atacando por dentro, e o primeiro sintoma visível foi a cabeça falhando. Aprendi a prestar atenção em qualquer mudança súbita de comportamento. Sonolência repentina demais, confusão que apareceu do nada, irritação sem motivo claro. Esses podem ser o jeito que o corpo de uma pessoa idosa tem de dizer que algo está errado, mesmo quando não tem febre, mesmo quando ela diz que está bem, mesmo quando tudo parece normal por fora. E nessa fase a gente aprende também a reavaliar o que significa tratamento. Existe um momento em que tratamento agressivo, hospital, exame em cima de exame, medicamento forte em cima de medicamento mais forte, começa a custar mais do que oferece. Não estou dizendo que se abandona a pessoa, estou dizendo que às vezes a medicina mais honesta é aquela que olha para o paciente e pergunta: o que vai dar mais conforto? Não o que vai durar mais, mas o que vai sofrer menos. Minha sogra Elza chegou a uma idade em que cada hospitalização parecia roubar um pedaço dela. Entrava num certo estado, saía em outro, e aquele outro estado nunca era melhor do que o anterior. Meu cunhado demorou muito para aceitar isso. Queria sempre tentar mais uma coisa, mais um especialista, mais um procedimento, e eu entendia o impulso, Deus sabe que entendia. Mas tem horas que o ato de amor mais corajoso é soltar. A respiração da Dora foi a última mudança que eu notei antes de entender que estávamos numa etapa diferente. Ela sempre dormiu quietinha, de um jeito que eu brincava que parecia morta de tanto silêncio.
e de repente o silêncio foi interrompido por pausas. Ela respirava, parava, respirava de novo, mais fundo, parava de novo. No começo eu acordava assustado, achando que havia parado de respirar. Ficava com a mão sobre o peito dela, esperando o próximo movimento. E vinha, mas aquele padrão diferente, irregular, aquele ritmo que não era mais o de sempre, me dizia alguma coisa que eu não queria ouvir. As mãos dela também esfriavam mais. Mesmo no calor, as pontas dos dedos ficavam frias. Às vezes as unhas ganhavam uma tonalidade diferente, levemente azulada, e eu sabia que a circulação estava diminuindo seu alcance, priorizando o coração, o cérebro, os órgãos que precisavam continuar funcionando e deixando as extremidades com menos. O corpo não está sendo descuidado, o corpo está sendo estratégico da forma que qualquer ser vivo é quando os recursos escasseiam. Ela também começou a ter dificuldade para respirar em movimentos simples. Sentar na cama, mudar de posição, dizer uma frase mais longa. Você percebia que cada palavra custava um pouco mais do que a anterior. Ela dormia melhor inclinada do que deitada completamente, porque a posição horizontal dificultava a respiração. Eu aprendi a ajustar o travesseiro dela naquele jeito específico que ela gostava. Aprendi a deixar o quarto numa temperatura que não sufocasse. Aprendi que um pouquinho de brisa vinda da janela aberta ajudava mais do que qualquer outra coisa que eu pudesse oferecer naquele momento. Existe uma impotência específica em ver alguém que você ama lutar para respirar. A vontade é de respirar por eles, de fazer alguma coisa concreta que resolva. E às vezes não tem resolução. Às vezes tem só alívio, tem a mão que segura, tem a voz baixa que diz que está tudo bem mesmo quando não está. Tem a presença que não abandona. Olho para trás agora, com 83 anos e uma lista de perdas que nunca quis acumular, mas que a vida foi entregando de qualquer forma. E penso em quantas vezes eu vi esses sinais e não soube nomeá-los. Quantas vezes achar que era só envelhecimento normal me impediu de estar mais presente, de perguntar mais, de sentar por mais tempo, de dizer o que precisava ser dito enquanto havia tempo para dizer. Não estou falando isso para colocar culpa em ninguém. Se tem uma coisa que aprendi é que culpa é um peso que você carrega sozinho e que não chega a nenhum lugar útil. Mas informação, essa sim chega. Quando você entende o que está acontecendo, quando você consegue reconhecer que aquele emagrecimento não é só velhice, que aquela fadiga não é preguiça, que aquela confusão não é frescura, que aquelas infecções repetidas não são azar, que aquela respiração diferente não é bobagem. Quando você consegue reconhecer tudo isso pelo que é, você ganha alguma coisa que o tempo não devolve depois. Você ganha a chance de estar presente do jeito certo. Estar presente do jeito certo não significa transformar cada encontro num velório antecipado. Não significa falar sobre morte o tempo todo ou tratar a pessoa como se já tivesse ido. Significa simplesmente dar mais atenção ao que ela ainda é. Ouvir a história que ela quer contar, mesmo que já tenha ouvido 40 vezes. Fazer aquela comida que ela gosta, mesmo que ela só coma 3 colheradas. Sentar do lado sem celular na mão, sem olho em outro lugar. Estar de verdade, não de corpo presente e mente ausente. A minha mãe Conceição morreu num dia de semana comum, de manhã cedo, com um dos meus irmãos ao lado. Eu não estava lá, estava a caminho. Cheguei 20 minutos depois, e por muitos anos aqueles 20 minutos me perseguiram. Com o tempo aprendi que ela não precisava que eu estivesse no momento exato. Ela precisava de tudo que veio antes, das tardes de silêncio, das histórias que eu ouvi, das mãos que eu segurei
Isso é o que fica para quem fica. A Dora foi embora com mais tranquilidade do que eu merecia testemunhar. Estava em paz de uma forma que eu não sei explicar direito, mas que eu reconheci como verdadeira. E eu sei que parte dessa paz veio de eu ter parado de lutar contra o que estava acontecendo e ter começado a acompanhar, só acompanhar, sem exigência, sem projeto de recuperação, sem negação, com presença, com amor, com honestidade de quem olha nos olhos e diz: eu sei o que está acontecendo e eu não vou te deixar passar por isso sozinha. Se você está lendo isso e reconhece esses sinais em alguém que você ama, não congele, não finja que não viu, não deixe o desconforto de pensar sobre esse assunto roubar de você o tempo que ainda tem para fazer o que importa. Procure o médico, entenda o que está acontecendo, converse com a família e, acima de tudo, esteja presente de um jeito que você não vai precisar se arrepender depois. 83 anos me ensinaram que a gente não tem controle sobre quase nada que realmente importa. Não tem controle sobre quando chega a hora, não tem controle sobre a dor que a perda traz, não tem controle sobre o ritmo com que o tempo passa, mas tem controle sobre o que faz com o tempo que tem. E isso, quando a gente lembra de tempo em tempo, muda tudo.